quem diga que todas as noites são de sonhos. Há também quem garanta que nem todas são as de verão. No fundo, isso não tem muita importância. O que interessa mesmo não é a noite em si, mas os sonhos. Sonhos que o homem sonha sempre, em todos os lugares, em todas as épocas do ano, dormindo ou acordado. Sonhos de uma noite de verão, Shakespeare. Depois de alguns dias, o meu filho Matusalém tomou uma esposa para seu filho Lameque. Ela ficou grávida dele e deu-lhe um filho. Mas o seu corpo era branco como a neve e avermelhado também, meio rosado. O cabelo de sua cabeça era branco como a lã e o seu cabelo, longo e encaracolado, era lindo. E quando seus olhos abriam, toda a casa brilhava como o sol. E seu pai, Lameque, ficou com medo dele, fugiu e foi até Matusalém, seu pai, e lhe disse: eu gerei um filho estranho. Ele não é como um ser humano comum, mas ele se parece com os filhos dos anjos do céu. Assim ele parece para mim. Sua forma é diferente. Ele não é como nós. Não me parece que ele seja de mim, mas dos anjos, ou os guardiões, ou os vigilantes, ou os watchers. Essas palavras formam linhas iniciais que devem ser um dos fragmentos de texto religioso mais surpreendente e mais arrepiante da nossa história. Não tem nada tão surpreendente na história ocidental. Essas são as afirmações do patriarca antediluviano Enoque, ao descrever a angústia e o horror que acompanharam o nascimento milagroso de um filho para o seu neto, Lameque. A passagem foi retirada do livro de Noé, uma escrita antiga de origem hebraica, anexada ao mais famoso livro de Enoque, uma obra pseudo-epígrafa, isto é, falsamente atribuída porque ninguém sabe se realmente ele escreveu, considerada pelos estudiosos como tendo sido reunida em etapas durante a primeira metade do século XIX, a primeira metade do segundo século antes de Cristo. Antes de Cristo. 2.200 anos atrás, mas ele é muito mais antigo. A noção transmitida por essas linhas reveladoras parece ser manifestamente bem clara, pois Lameque pegou para o seu filho uma mulher, isso era normal na época, escolhia a mulher para o seu filho, e ela deu à luz a uma criança que não tinha semelhança com a sua família imediata. A sua aparência era totalmente diferente de outros seres humanos, pois a sua pele branca e avermelhada, os seus longos cabelos encaracolados, brancos, lindos, e quando seus olhos misteriosamente se abriam, toda a casa brilhava como o sol. E a partir dessa aparência específica, Lameque só pôde concluir que a sua esposa tinha sido infiel, uma vez que a criança se assemelhava aos filhos dos anjos, que não são como nós. Bom, essa parece ser uma conclusão extraordinária por parte de Lameque. É um assunto muito estranho para um escriba religioso inventar sem uma boa razão, né? E que seja por um momento aceitar que esse relato registra um evento real na história da humanidade. Então isso implica que a estranha aparência dessa criança correspondia à descendência dos anjos e deve ser, por inferência, ter sido produto de união entre uma mulher mortal e um mensageiro divino, uma inteligência celestial, um Shine One, os brilhantes, a serviço do próprio Deus. E certamente isso é impossível, pois, de acordo com a tradição judaica cristã, os anjos são incorpóreos, não tendo forma nem substância. Então, certamente seriam incapazes de se reproduzir por concepção imaculada. Se isso estiver correto, então a história do nascimento do estranho filho de Lameque está em contradição direta com os ensinamentos rabínicos do judaísmo e com o credo da fé cristã. No entanto, aqui está impresso para todos vermos as palavras heréticas que implicam
que os seres angélicos foram capazes de produzir filhos coabitando com mulheres mortais. Eles eram ETs, com DNA compatível. Bem, para qualquer pessoa de mente aberta, este enigma desconcertante é ainda mais aprofundado por um retrato assim, mais pessoal do nascimento do filho de Lameque. O que pode ser encontrado num fragmento preservado de um texto religioso, descoberto com muitos outros rolos, quebradinhos, enrolados, bem antigos, dentro de uma caverna, com a vista para o Mar Morto, em 1947. Os manuscritos do Mar Morto. 1947, essa data é incrível, né? Ano de Roswell, né? Avistamento do Kate Arnold. Pois é. Então, um desses fragmentos é conhecido pelos estudiosos como o Gênesis Apócrifo. Né? Esse texto ele é uma obra única e foi escrita na língua aramaica, né, a língua siríaca, adotada pelos escribas hebreus após o exílio dos judeus lá na Babilônia, durante o século VI a.C. Então ele vai datar de uma época semelhante ao do livro de Enoque. Então o manuscrito do Mar Morto em questão teria sido originalmente contido, né, teria sido escrito, aliás, como um relato alternativo e mais completo dos eventos apresentados no livro do Gênesis. Contudo, ele foi muito danificado quando foi descoberto. Eu vou contar a história depois para vocês dessa descoberta, foi incrível. E, então, ali tem detalhes sobre o nascimento do filho de Lameque, um relato da Arca de Noé e do dilúvio bíblico, e juntamente com as andanças do patriarca Abraão, né, que eles conseguiram preservar nesses fragmentos. O texto é bem fragmentário. E ele foi traduzido por Nahum Avigad e Igael Yadin em 1954 e publicado sob o título de Gênesis Apócrifon. Ele foi publicado 2 anos depois de 1954 pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Então ele difere um pouco da versão dada no livro de Enoque. Eu tenho o livro de Enoque e para vocês aí no Brasil é muito fácil conseguir, vai na internet, procura livro de Enoque, PDF, em português, que tem. E aí vocês vão poder comparar. São 3 livros. Então o narrador, nesse caso desse livro do Gênesis, encontrado junto com esses rolos, diz que quem faz a narrativa é o próprio Lameque. É ele que relembra a cena com suas próprias palavras. E a narrativa, como eu estava lendo, começa após o estranho nascimento, né, do filho, quando Lameque começa a expressar suas suspeitas relativas à infidelidade da sua esposa. O nome dela era Batenosh, e era referida também como sua irmã, ou meia-irmã. Era muito comum na época se casar com a meia-irmã. Ele diz o seguinte: eis que pensei então dentro do meu coração que a concepção era devida aos vigilantes, aos santos, aos nefilins, e o meu coração estava perturbado dentro de mim por causa dessa criança. E voltando-se para sua esposa, obviamente perturbada também, Lameque a fez jurar pelo Altíssimo que lhe contara a verdade e admitirá que dormiu com outra pessoa. Em resposta, ela implora que aceite a sua palavra, dizendo: ó meu Senhor, ó meu irmão, juro-te pelo santo, pelo grande santo, o Rei dos céus, que esta semente é tua e que essa concepção vem de ti. Esta fruta foi plantada por você e por nenhum estranho ou vigilante do céu. E é claro que Lameque está acusando a sua esposa de não dormir com anjos em geral, mas de ter tido relações com uma raça específica de seres divinos conhecidos em hebraico como vigilantes, watchers, ETs. E quando traduziram para o grego, traduziram como Egregori ou Grigori, tem vários nomes, que significa também observadores. Esses vigilantes, eles aparecem principalmente nas páginas de obras também pseudo-epígrafas, né? E apócrifas de origem judaica, livro de Enoque, livro de Jubileus, livros que não foram colocados na Bíblia, foram retirados espertamente, né, pelos padres da igreja, pelos pais da igreja, claro.
Então, eles são chamados de Nefilim, segundo a tradição hebraica, é uma palavra hebraica que significa aqueles que caíram ou caídos, traduzido para o grego como gigantes, né? A raça monstruosa representada na teogonia do escritor helênico Hesíodo, que viveu no ano 907 a.C., que já falava desses caras. Tal como o relato bíblico, essa antiga obra grega centra-se na criação do mundo, na ascensão e queda de uma idade de ouro e na chegada das raças gigantes e, finalmente, o dilúvio universal. Está em todo canto. O comovente apelo de inocência de Batenoche a seu marido e irmão, Lameque, parece muito convincente e fornece a evidência tentadora de que esse relato antigo pode conter algum grão de verdade. E tem. De alguma forma poderia ser baseado apenas em um evento da vida real que ocorreu numa época passada da humanidade. Né? Quem eram esses vigilantes, nefilins, que podiam se deitar com as mulheres mortais e produzir descendentes reconhecíveis apenas por suas características fisiológicas? Né? Então nós vamos ver que essas histórias ditas apócrifas foram baseadas na miscigenação entre duas raças diferentes de seres humanos, porque eles eram compatíveis, uma das quais foi mal identificada, falsamente equiparada a anjinhos do céu, de bundinha rosada, bundinha gorda e bochecha rosada. Então, é essa a história que eu contei na live que eu fiz com a Vantage, né? Aqui eu estou fazendo ampliando um pouco mais, né? E eu pretendo continuar. Eu sei que vocês estão notando que minha voz está meio estranha. A virose ainda não me abandonou. Ela é recorrente aqui. Nós estamos passando toda a Europa, a Holanda também, está passando por mais de uma onda daquela doença, do Covidão. Ele vem diferente e atacando a garganta de todo mundo tossindo, perdendo a voz, da família toda, amigos. Então eu peço a vocês a compreensão, por isso que eu atrasei o vídeo. Mas nós vamos continuar. Um pouquinho com pigarro aqui e ali, porque esses caras estiveram aqui, interferindo na criação. Por isso foram castigados. Eles não deveriam ter interferido, mas interferiram e provocaram essa confusão na nossa civilização. Isso aconteceu não só no Oriente Médio, aconteceu em vários locais do mundo. Eles desceram e se espalharam. Eram 200 comandantes, mas eles comandavam uma tropa. E aí deu essa confusão toda. Mas vamos continuar. Antes, um pouco de água escocesa destilada. É muito bom a garganta. Então, vamos ver que lê o livro de Enoch. Toda vez, qualquer pessoa que for ler, vai ver que é uma experiência estranha, meio enervante. Em mais de uma ocasião, causou arrepios inesperados na espinha dos outros. Na minha também, quando eu li a primeira vez, eu fiquei empolgadíssimo. E, gente, está tudo aqui. Está aqui a resposta. Então, é um dos relatos mais antigos da humanidade que foi transmitido oralmente de um contador de histórias para o outro, ao longo de milhares de anos, e finalmente tornou-se um livro por si só. Em algum tempo depois de 200 a.C., 2 séculos a.C., e quase certamente pelas mãos da comunidade essênia, que vivia em Qumran, na cidade, localidade hoje é Qumran, lá no Mar Morto. Contudo, o seu conteúdo causou uma consternação incrível, um aborrecimento aos rabinos judeus e aos cristãos da igreja primitiva. Então, o livro de Enoque é uma colcha de retalhos, colorida, às vezes confusa e contraditória, mas tem que ler com cuidado e trocar anjo por ET, por castelos de cristais, trono dourado por uma posto de comando, por uma nave espacial, aí fica mais fácil de entender. Né? Então você tem que se despir da visão religiosa, da visão doutrinária e olhar com os olhos de quem vive no século XXI. Então, ele foi escrito originalmente em folhas de pele bem fina de animal, tratamento de ovelha, se supõe, no reinado de Antíoco Epifânio, um rei sírio que governou a Judéia, lá na época da revolta dos Macabeus, em 167 a.C. Ele tem 108 capítulos bem curtos. Há evidências irrefutáveis de batalhas travadas e vencidas contra o odiado governante sírio, pelo movimento reacionário judeus.
Bom, então o que é que esse livro contém? Ele diz que o que ele provoca tanto aborrecimento e ofende os judeus e cristãos. Nos capítulos iniciais ele narra, né, reitera a história contada em Gênesis 6 sobre os filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens, tornando elas esposas, dividiram ela entre eles. Então, ele aprende que lá está dito que foi nos dias de Jared, que 200 vigilantes desceram no Tardes, ali onde é o Monte Hermon, no paralelo 33, que é o grau mais alto da maçonaria, não é à toa. Desceu no Ardis, no cume do Monte Hermon, um local mítico equiparado ao pico triplo de Jabal Sheikh. Fica na região mais ao norte da Palestina. Nos tempos do Antigo Testamento, era ali que os anjos desceram. Tem neve lá em cima, no inverno neva, tem uma estação de esqui muito famosa, agora estão em guerra. Tem uma estação de radar israelense também. Não é à toa, é um lugar estratégico. Essas montanhas sempre foram reverenciadas por vários povos que habitaram ali a região da Terra Santa. Foi provavelmente o local da transfiguração de Cristo. E os vigilantes aí desceram dessa montanha e fizeram um juramento entre eles, né? Sabendo muito bem as consequências das suas ações, que teriam não só para ele, como toda a humanidade. Foi um pacto comemorado e traduzido como uma maldição. Agora, nunca ficou muito claro por que 200 anjos escolheram esse local. Tem muita coisa sobre isso. Nós podemos, no futuro, fazer mais lives sobre esse local, que é tão importante até hoje, onde estão acontecendo combates, bombardeios, etc. Então, em hebraico, a palavra Hermon, ou Herem, é traduzida como maldição. Nunca ficou claro exatamente por que eles escolheram aquele ponto. Tem alguma coisa a ver com base, com a gravidade local, com o paralelo 33, né? Então, nós vamos ver que o líder deles, já falamos várias vezes, era o Semiasa, era o líder do vigilante, enquanto 19 dos seus seguidores, também que são apresentados por serem os chefes, né? Na hierarquia, temos os nomes de cada um deles. Então, no livro de Enoque, ele nomeia cada um desses anjos e a função deles. E nós vamos ver que, na decorrendo com a continuação da história, elas dão enorme, ficam grávidas e vão parir enormes bebês nefilins. Não se fala muito, não se fala nada dessas mulheres, mas provavelmente elas morreram no parto. Ou então eles tinham uma sofisticada maneira de fazer esse parto, uma cesariana. E quem veio do espaço em nave espacial devia, no mínimo, ter uma tecnologia para cuidar disso. Mas, de qualquer maneira, com o contar das histórias ao longo dos milhares de anos, as mulheres são colocadas de lado. Sempre foi. O patriarcado sempre imperou. Então, nós não sabemos o nome, nem o que aconteceu com elas. Não existe ainda. Não descobrimos nada. Ou se existiu, foi destruído. Que eram essas mulheres? Quem eram? Nós podemos recolher, catar por aí, não vai achar, não. Mas os filhos não eram herdeiros da inteligência, havia falhas no DNA, e com essas falhas de DNA que não foi controlada, ou foi um acidente, ou foi um erro, ninguém sabe, os bebês crescem e se tornam bárbaros de todas as maneiras possíveis. Daí isso aqui, a coisa desandou, deram luz aos gigantes, consumiram todas as aquisições dos homens, e quando os homens não conseguiram mais sustentá-los, os gigantes se voltaram contra eles e devoraram a humanidade, começaram a praticar antropofagia, beber sangue. Há um trecho que fala que eles começaram a pecar contra pássaros, feras, répteis, peixes, devorar a carne uns dos outros, beber sangue. Então a terra lançou acusações contra essa iniquidade. Nessa altura aí, né, os nefilins, que aí teriam mais ou menos entre 2,5 metros e 3 metros. Todos os relatos falam nisso. Variariam por aí. Grande altura, possuíam enorme apetite, com certeza.
Mas o que é desconcertante é que esses nefilins se voltaram contra as suas famílias mortais e se envolveram naquilo que pode ser descrito como canibalismo. Então, pecar contra pássaros e feras e répteis, podemos interpretar que eles foram consumidos pelos nefilins, né? Se transformaram em carnívoros. Além de que, nessa época, nós vamos ver muitas imagens de bichos horrorosos, de bestas, feras, de quimeras, né? Boi com cabeça humana, ser humano com cabeça de gave, como os deuses egípcios, como alguns deuses sumérios. É nessa que aparece essa confusão. Houve uma zona geral na humanidade, eles fizeram uma zona geral, fizeram experiências horrorosas de várias quimeras, a literatura está cheia disso. E, seja qual for a resposta, o que eles estavam fazendo provocou uma reação muito grande e foi preciso uma intervenção dos seres de cima. E aí vem o dilúvio, que ninguém sabe se foi ainda, se foi provocado, ou se eles aproveitaram um fenômeno natural e haver uma convulsão geológica na Terra, deslocamento das calotas polares, uma virada do eixo da Terra, aproximação do Nibiru, de um grande cometa. Isso aí vai abrir um leque incrível de possibilidades. Nós vamos continuar a falar sobre isso. Mas aconteceu alguma coisa, alguma catástrofe muito grande aconteceu que eliminou quase todos eles. Mas também uma boa parte da humanidade. Nós vamos continuar com esse papo. E tem muita história pela frente. E tem uma documentação extensa sobre outras interpretações do que podem ter sido esses vigilantes, do que aconteceu realmente. Por que o bolo desandou e deu no que deu? Nós estamos aqui, um mundo em guerra. Nunca deixou de estar em guerra. Eu queria responder um comentário de um seguidor do canal que falou na live com a Vantage. Aliás, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram lá. Foi muito bom, a Vantage merece tudo isso. Ela é uma figura fantástica, eu sou fã número 1 dela. Ela foi a responsável por eu ter o canal, por eu estar escrevendo livro, por ter me envolvido mais publicamente com essa pesquisa, porque eu ficava recolhido no meu canto, mantendo minhas pesquisas, mas nunca divulguei nada. Ela, o Daniel Nobres também é outro. Vocês têm que prestigiar os escritores brasileiros. Esses dois têm uns livros maravilhosos, tanto da Vantage quanto do Daniel, do Ouro ao Euro. Todos eles estão fazendo agora o lançamento da segunda edição, da terceira edição, não sei bem. Então prestigiem eles. Mas lá naquele dia da live, alguém escreveu que a gente devia se preocupar com o assunto e evitar de falar em política. Ai, ai, ai. Política está em tudo. A política, a ufologia e a religião estão agarradas uma na outra. Porque, meu amigo ou amiga é coisa de demente, amigue, né? Menine é coisa de débil mental. Mas a política é que vai determinar a escola dos seus filhos, o ensino que eles vão ter. É a política que faz essa porcaria que estão fazendo no Brasil. É a política que vai dizer o imposto que você vai pagar, a luz, a energia. Como é que você vai dirigir seu carro? Como é que você tem que tirar sua carteira? A política vai determinar se você pode viajar ou não. Ele pode fechar as suas fronteiras. A política faz um camarada mandar a PM dar borrachada em quem foi tentar abrir o comércio durante a Pande. Ninguém podia andar nem na praia. Aquilo é uma decisão política. Aqui na Holanda, o ministro mandou todo mundo ir para os parques caminhar, desde que mantivesse afastamento. Olha a diferença. Isso é política. A política, aquele cara que você não vai votar, ou aquele que você votou, que é jogador de futebol, palhaço ou uma imbecil, é que vai cagar a regra na sua vida. Então a política é importante. E se o cara gordo ganhar aí um lugar no Supremo Tribunal Federal do Brasil, que é um antro, uma quadrilha da pior espécie, o Brasil não vai ter mais saída. Portanto, peço aos deuses e deusas a quem vocês prestam culto que proteja o Brasil. Porque se esse cara entrar, a coisa vai desandar de vez.
Então é isso, a política está aí, é a política que determina se vai haver uma auditoria com relação aos UFOs nos Estados Unidos, as audiências públicas são feitas no Congresso americano, então tudo é política. E se você não gosta de política, se você não participa da política, você vai ser governado por quem gosta, por quem participa, seja da esquerda ou da direita, não importa. Entre aí, participe, discuta. O que a esquerda está tentando fazer no Brasil é calar todo mundo, é me calar, como já tentaram, como calaram muitas pessoas, muitos canais que foram cancelados, pessoas que foram para a cadeia justamente sem julgamento. Isso é política. Ah, a guerra da Ucrânia, as guerras dos deuses no passado, na época que os deuses lutavam ao lado dos humanos, porque eles eram poucos, tinham muita tecnologia, eram poucos. Agora nós estamos vendo pessoas lutando por deuses que eles não veem. O dinheiro é um deles. O Mamon, a energia, o Alá, não é? Pois é, amigo, amiga. Política. A política finalmente no Brasil proibiu essa insanidade de linguagem neutra nos órgãos públicos, porque eu vi uma professora que eu conheci no Brasil fazer um convite a levar ela numa cidadezinha na Serra de Friburgo, que os menines estavam convidados para a festa junina, os amigas e menines. Essa senhora é professora de uma escola pública. Só a política pode resolver isso. Portanto, pense bem. E é isso aí, pessoal. Eu vou segurar, minha voz está sumindo. Nós estamos aqui, é uma vitória a cada dia, mas já está na sequência que vai melhorando muito lentamente. Para quem já é velhinho, ela demora um pouco. Mas isso também foi fruto de uma política, de uma insanidade que domina o nosso planeta, uma doença fabricada em laboratório para matar seres humanos, sendo usada como arma de guerra. Entendeu? Então é isso. Fiquem na paz. Eu estou desejando tudo de bom para o Brasil. Meu coração, uma parte do meu coração, está aí ainda. Um abraço da Madalena. A Madalena também ficou dodói. Nossa, a mulher é incrível. Sempre as mulheres são incríveis. Se recuperam muito mais rápido. Um abração. Eu prometo que, à medida que a saúde vai melhorando, nós vamos produzir mais vídeos. Tem muito assunto pela frente. E antes de encerrar o ano, eu vou fazer um vídeo de uma retrospectiva de toda a casuística ufológica até hoje, dando detalhes, coisas que eu consegui, inclusive, na Deep Web. Até lá, se cuidem. Fiquem na paz.